Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E este assunto aqui, ele é mais importante do que parece, porque a gente começa a entender um ponto bíblico específico que passa desapercebido por nós, mas é bastante interessante, que é este aqui, as pessoas da planície. E as pessoas da planície foram construir a Torre de Babel, basicamente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a Torre de Babel, mas o vídeo de hoje é o foco da descida da montanha para a planície. Então vamos lá, muito interessante. Bom, este mês eu estou fazendo a divulgação desse curso, Gerenciamento de Novos Negócios, para quem está querendo iniciar um novo projeto, uma nova empresa, algo, por exemplo, que está numa fase inicial, uma fase de sementinha que vai começar a crescer. E essa fase de sementinha, da mesma forma que na agricultura, é diferente a fase onde as coisas já estão crescendo e a fase onde só estão germinando, como elas são diferentes, a mesma coisa acontece para projetos e negócios, né? Quem tiver interesse, link abaixo. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem área de membros, custa $7 por mês, é uma forma econômica de estar acessando vários cursos no mês, e todo mês tem um curso novo. Então, quantos cursos você conseguir fazer no mês, está incluso aqui no valor. Então, se você quiser fazer 2, ou 3, ou 1, aí você segue o seu ritmo. E todo mês tem um curso novo, você pode ir acompanhando os cursos. Pois bem, então vamos lá, as pessoas da planície. Em Gênesis, capítulo 11, versículos 1 e 2, temos o seguinte: agora o mundo todo tem uma linguagem e um discurso comum. Assim que os homens se movimentaram para leste, eles encontraram a planície do Shinar e se assentaram lá. Ok? Olha só que passagem interessante. Pequenininha a passagem, mas tem muita coisa aqui. Então eles foram para leste, né? E encontraram lá a planície do Shinar. De acordo com Joséfos, Nimrod foi o grande líder das pessoas do Shinar, depois do dilúvio. E começamos a nos perguntar se foi ou não o desejo de Nimrod e seus liderados somente migrar para longe de Noé e recolonizar a terra. Ou seja, Nimrod já tinha alguma ideia ali, e aquela ideia ele não ia conseguir executar por perto de Noé, do tio e tudo mais. Então, será que ele estava querendo recolonizar a terra, ou o que ele estava querendo fazer exatamente? Vamos dar uma olhada. De qualquer maneira, as pessoas do Shinar foram lembradas como corajosas por se aventurarem para longe das montanhas em direção das planícies. Então é o seguinte, se você for ver esse mapa aqui, esse mapa da região, aqui está Israel, de hoje, aqui pequenininha, certo? Aqui está a Turquia, com um relevo bastante acidentado, montanhoso, a Turquia em cima. Aqui está o Irã, certo? Bastante acidentado o terreno. E aqui está o Monte Ararat, onde a Arca de Noé, como é que a gente pode falar isso? Encalhou, ou foi estacionada, pousada, não importa. Ela desceu aqui, vamos dizer assim, a água desceu e a arca ficou nessa posição aqui, né, no Monte Ararat. Então o que acontece? As pessoas descem então da arca e aí começam a repovoar a terra. Repovoar onde? A parte mais montanhosa. E aqui embaixo tem o que? Tem uma planície. Uma planície, olha só, planície do Shinar. Planície. Então, Nimrod e companhia estavam com os outros aqui na parte montanhosa, e o Nimrod foi o que guiou as pessoas para descer da montanha e falar, não, tudo bem. A água, o pessoal viu a água, basicamente, do dilúvio descendo devagarzinho, e o Nimrod falou, bom, chegou a hora da gente descer e ir para a planície. Pois bem. Então, e na planície, isso aqui é um zoom da planície, essa parte aqui da planície, aqui está a região montanhosa, aqui continua a região montanhosa, esse vermelho aqui é a parte montanhosa, e aqui a planície. E nessa planície aqui, a gente tem a Babilônia, a gente tem aqui a Mesopotâmia, a gente tem Ur dos caldeus, de onde veio Abraão, tudo aqui na planície, ok? Então tem o povo da planície, tinha o pessoal que estava na montanha, e depois eles desceram, foram guiados por Nimrod para ir para a planície. Uma parte bastante fértil, inclusive. Pois bem, lembre-se que menos de 70 anos antes tinha acontecido o dilúvio mundial. E a arca parou no topo do Monte Ararat.
De lá, os sobreviventes e suas crianças olharam as águas do dilúvio descer devagar, revelando as terras mais baixas em um certo período de tempo. A segurança dos topos montanhosos deve ter incrustado em suas consciências, marcando qualquer um que decidisse sair dos altos terrenos como um lunático, certo? Ou seja, a gente está aqui na região mais alta, mais segura, a água acabou de descer, certo? Então, quem quisesse descer por ali, bom, não era, vamos dizer assim, tinha algum problema, né? O pessoal pensava. Pelo menos a ideia que está passando aqui. Joséfos explicou que quando a migração das montanhas aconteceu, as pessoas decidiram não se espalhar ou separar. Será que eles acreditavam que a sua sobrevivência sobre a natureza dependia de seu número? Ou será que eles temiam algo desconhecido? Será que eles pensaram que poderia ainda ter Néfilins ali? O que eles pensaram exatamente? A gente não sabe. Mas eles estavam andando em grupos, né? Talvez a pergunta mais importante é: será que os pioneiros da planície tinham medo de outra civilização que era mais temível em guerras? Joséfos notou que depois do dilúvio, Yahweh instruiu os descendentes de Noé a recolonizarem a terra, mas as pessoas se recusavam por medo de opressão. E isso é lógico se eles temiam então os Néfilis, tinham medo de ir para um lugar onde tinha o povo mais, vamos dizer assim, mais bravo, né? Mais selvagem, talvez. De acordo com as lendas, Nimrod uniu as pessoas via tirania e ele era lembrado como um autocrático fazedor de leis. Os maçons registram Nimrod com um poder soberano sem restrição, ditatorial em sua legislação e implementação de decretos. Ele foi um rei tirano que abusou e fez mau uso de seu poder. Pois bem, Joséfos atribuiu a Nimrod a responsabilidade de introduzir doutrinas para as pessoas do Shinar que honram outros valores que não são a humildade e a adoração ao verdadeiro Criador do mundo, Yahweh, Tsevaot. E se essa é a mesma doutrina dos Néfilins pré-diluvianos e dos filhos de Caim, que são documentados então nas tradições panteísticas. Bom, Nimrod foi a primeira potestade pós-diluviana a incitar as pessoas contra o Criador Yahweh, exatamente como a tradução de seu nome diz, ou seja, Nimrod o rebelde. Ginsberg recordou que Nimrod ensinou as pessoas a acreditarem em sua própria força e coragem do mesmo modo como ele fazia. É mais ou menos o seguinte, pessoal. O que o Nimrod colocou para as pessoas é o seguinte: a gente tem que confiar em nós mesmos, na nossa força, nós vamos conseguir, etc. E até hoje em dia, isso é uma coisa assim muito batida na questão de autoajuda, né? Não, você vai conseguir, você consegue, vai lá e etc. tal. Mas a verdade é o seguinte: a gente é dependente do Criador para tudo. Se nós recebemos bênção, bom, a gente vai receber e acabou. Se nós não recebemos bênção, né, aí fica difícil. Nós, sim, claro, temos que fazer a nossa parte. Como eu sempre digo, assim, a gente faz o possível, o Criador faz o impossível, mas a gente sempre é dependente do Criador. E o que ele coloca aqui, o Nimrod, não, humildade, essas coisas aí, tá batido. Vamos passar. Agora todo mundo aqui é valente e todo mundo a gente tem que confiar nos nossos próprios braços e pernas e a gente vai fazer acontecer. Essa é a ideia do Nimrod e, bom, paciência, vamos lá. Ele fez com que as pessoas abandonassem a sabedoria e fé no Criador Yahweh, exatamente como aconteceu na época pré-diluviana. Ele impôs a crença de que a pessoa poderia atingir felicidade pelo seu próprio esforço e não através de obediência e bênçãos do Criador. Ou seja, vamos lá, de novo, pessoal. Obediência é um fator muito importante, muito importante. Por quê? Vamos lá. Todos nós temos algum valor, certo? Ok. Então, vamos supor que você tenha um cavalo muito bom, certo? Um cavalo lindo. Só que tem um problema, ele não é obediente. Quando você puxa para a direita, ele vai para a esquerda. Quando você puxa para a esquerda, ele acelera. Como é que funciona isso? O que te adianta ter um cavalo lindo, forte, que não é obediente? Quanto que vale um cavalo que não é obediente? Imagine um carro. Você puxa o volante para a direita, ele vai para a esquerda. Você puxa para a esquerda e dá ré. Vamos supor. Se algo que não é obediente não tem valor. Não tem valor.
Algo que não é obediente não tem valor. Todo empresário sabe disso. Se você tiver um funcionário que você pede para fazer isso, o cara faz aquilo, não tem valor. Desculpa, a verdade é essa. Não tem valor para aquela situação. A mesma coisa para o criador. O criador ele espera o que da gente? Obediência, né? Pois bem. Então, continuando aqui. Obediência é uma palavra-chave. As pessoas elas não gostam de ser obediente. Por quê? Porque a gente já vai ver. O Nimrod, basicamente, a ideia que ele vendia é a ideia do livre-arbítrio. Okay? Você é livre para fazer as coisas acontecerem. Vai lá que vai dar certo, etc. Tal. A gente pode com nossas próprias mãos e braços, etc. E pernas fazer acontecer, etc. Tal. Isso é o livre-arbítrio, que as pessoas gostam tanto. As pessoas amam o livre-arbítrio. As pessoas elas pensam que assim, poder fazer qualquer coisa é livre-arbítrio. Como se isso tivesse algum valor. Certo? As pessoas, elas desejam fazer qualquer coisa, só para dizer que elas podem fazer qualquer coisa. Isso não é livre-arbítrio, ok? Isso é um tipo de escravidão da pior tipo de escravidão. Não leva a nada, não leva a lugar nenhum. Mas vamos continuar aqui. Então, ele tentou basicamente trocar isso, tirar o foco da obediência e de bênção e levar isso para o quê? Não, a gente consegue, o destino está na nossa mão, essa coisa toda. Bom, ou seja, a pessoa não precisaria do Criador Yahweh para ser feliz na visão dele. E o seu futuro e felicidade estaria ligado ao seu livre-arbítrio e seria independente de Yah segundo a crença de Nimrod. Ou seja, tudo depende da pessoa. As pessoas elas, até hoje acreditam nisso, mas vamos lá. Essa linha de pensamento que coloca o verdadeiro Criador Yahweh em um plano inferior de poder e autoridade, onde ele é considerado um em meio de outros deuses, aí nesse caso entre aspas, alguns mais fortes que outros, alguns mais benevolentes do que outros, alguns mais sábios do que outros, é outra pedra fundamental de todas essas religiões panteísticas néflins, certo? O que devemos ter em mente é que Nimrod foi iludido pelas doutrinas dos anjos caídos, gênios, de demônios, néflins, que faz com que o verdadeiro Criador Yahweh seja um dos muitos deuses e não único. E como consequência do dilúvio, na mente de muitos, o Criador Yahweh ficou com um papel de Deus mau, como muitas pessoas acreditam até hoje, certo? E que não tem interesse na humanidade perto de seus corações. E é possível que os anjos caídos tenham seduzido Nimrod a acreditar que eles poderiam protegê-lo do Criador. E essa noção é ainda mais plausível quando consideramos a explicação mesopotâmia para o dilúvio. Eles acreditavam que a humanidade tinha crescido muito e estava muito barulhenta, entre aspas, para os seus mestres e deuses. E o dilúvio aconteceu para resolver, entre aspas, esse problema populacional na Terra, que é uma coisa que até hoje o pessoal de paganismos aí acredita nisso. Não tem nenhuma base científica, não tem base em nada. Isso aqui é só paganismo. Vem lá da Mesopotâmia. Até hoje é a mesma coisa. As pessoas acreditam, basicamente, na mesma coisa, que o mundo está muito lotado, etc. Tal. Concordo que São Paulo está lotado, mas o Brasil é muito maior que São Paulo, né? Do que a cidadezinha de São Paulo. Concordo que algumas cidades são muito cheias, mas o mundo está vazio. Eu já andei por muitos lugares, eu sempre falo a mesma coisa, está tudo vazio. Você às vezes vai andando de carro assim, não tem nem carro na estrada, você anda horas vazio, às vezes passa 1, 2 carros. Tá vazio o mundo. É só que todo mundo quer ficar na mesma posição geográfica, quer ficar na mesma cidade, etc. Tal. Ninguém quer se espalhar. Mas o mundo tá vazio e as pessoas ficam assim, tá muito cheio. É uma ideia pagã, basicamente. Bom, as pessoas amam isso, né? Falar que o mundo tá cheio. Elas amam também falar que elas podem tudo, que elas têm livre-arbítrio, né? E assim, é uma coisa meio feliz. Infelizmente é isso, né? Mas vamos lá. E assim podemos entender facilmente como essa doutrina tem afastado o verdadeiro Criador do universo, Yahweh Tsebaot, e seus anjos leais. E por outro lado, aproximado esses deuses, entre aspas, conspiradores intolerantes, descritos por Enoque, que cometem genocídio contra a raça humana. E essa doutrina é ensinada no gnosticismo, que diz que o Criador é impiedoso e escraviza a humanidade na ignorância,
e que trouxe o dilúvio contra a vontade do Deus bom, que para eles o Deus bom é o Enki, ou o Satã, ou o Prometeus. Esse é o bonzinho. Sei. Olha só. E se é este o caso, o que Nimrod fez tem bastante sentido lógico, e o resultado dessa maneira de pensar manifestada foi exposto na espúria glória da Torre de Babel, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então vamos lá, vamos tentar entender. O Nimrod vê, bom, aconteceu uma destruição, isso é negável, uma grande destruição. E ele vê o seguinte, por algum motivo, o autor ele tem esse entendimento de que ele foi iludido por algum anjo caído. E que o Nimrod, então, ele se tornou um rebelde. Ele se tornou um rebelde e quis fazer o quê? Criar essa nova população na planície e construir ali a Torre de Babel, entre outras coisas. Agora, faz sentido, se você for ver a ilusão que ele recebeu, faz algum sentido, né? Mas, simplesmente, adivinha quem está conversando com esses caras todos aí? Exato, o cara que enganou Adão e Eva. Pois bem, a gente finaliza aqui. No próximo episódio a gente vai falar sobre a Torre de Babel, que é um assunto interessante. E o que eu mais gostei dessa parte aqui foi esse entendimento, que para mim não passou nunca pela cabeça, do pessoal ter saído da parte mais alta e ido para a planície do Shinar, que é uma parte mais baixa, e que isso realmente deve ter sido um desafio enorme. E assim, deve ter sido uma coisa assim, bastante difícil naquele momento. Agora, é um assunto bastante interessante, eu gostei de saber disso aqui. Agora vamos lá, finalizando, pessoal, link abaixo quem tiver interesse no curso de gerenciamento de novos negócios. Não só, quando eu digo negócio, não só empresas, mas, por exemplo, novos projetos, novas ideias para gerar um recurso extra, etc. Tal. Um momento onde você está querendo começar algo e aí você tem que tentar entender o que é mais importante nesse momento, o que você vai pôr na balança. Né? Será que vale a pena contratar pessoa para ajudar? Será que vale a pena investir em comprar um maquinário logo de cara? Será que vale a pena alugar um escritório? Essas coisas. Então, assim, é uma coisa bastante difícil, essa parte embrionária de qualquer projeto ou negócio. É o que eu estou discutindo aqui nesse curso. Quem tiver interesse em mais do que este curso aqui, tem área de membros, link abaixo, $7. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.